Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 2 de novembro. E o texto diz assim: esperança além da dor. Aqui no livro fala no livro de Romanos, capítulo 8, né? No texto fala aqui o versículo 38 e 39. Mas eu vou ler o trecho completo para a gente poder entender sobre essa passagem. Depois eu venho ler aqui o texto do livro, certo? Aqui na Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos 31 até o 39, tá? Aonde fala assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, ó. Tô com a Bíblia aqui, ó. Bom? Abra sua Bíblia aí comigo. Aí diz assim, olha, apóstolo Paulo falando conosco, tá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, Deus cuida de nós, né? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que bênção, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então esse texto aqui está falando sobre Jesus, né? Sobre Deus, né? O amor de Deus por nós, que enviou o seu Filho Jesus para morrer, uma morte de cruz, para nos salvar. Isso é a prova de amor, é a maior prova de amor que nós temos, né? Nós somos filhos de Deus e Ele nos ama de tal forma que Ele mandou o seu filho amado, o seu filho escolhido, né? O que ele gerou, né? Gerou dele mesmo, né? Do poder dele, da natureza dele. Jesus foi gerado e Ele entregou o seu filho primogênito para salvar a nós. Então isso é uma honra, nós podermos ser salvos por Jesus Cristo, né? E termos o amor de Deus, isso é uma honra. Por isso nós temos que adorar o nosso Deus, louvar o seu santo nome, glorificar, servir, bendizer o nosso Deus maravilhoso, amém? Aí vamos aqui agora para o texto, tá? O texto do livro diz assim: Paulo fazia diversas viagens missionárias, anunciando o evangelho e levando, consequentemente, salvação para os povos, principalmente nos países que faziam parte do Império Romano. Por diversas vezes, ele foi conduzido por Deus a cidades onde havia grande perseguição aos cristãos, enfrentando assim circunstâncias contrárias que atentavam contra a sua vida. O fato é que Paulo caminhava em obediência, mesmo sabendo que depararia com grandes dificuldades. Ele estava consciente de que estava sendo conduzido por Deus, para que o propósito fosse cumprido. Nesse contexto de perseguição, muitos que acompanhavam o apóstolo Paulo acabaram perdendo a vida, pois viviam de forma perigosa, arriscando tudo por amor a Jesus. Para que o evangelho chegasse a mim e a você, como de fato chegou. Glórias a Deus, né? Pela vida desses homens, desses mártires, né? Homens e mulheres que pregaram a palavra, que obedeceram a Deus, que nós conhecemos o evangelho hoje, né? Mesmo convivendo constantemente com o luto, a convicção de que a eternidade é real, como o destino daqueles que amam e se entregam a Jesus, fazia, né, com que Paulo e tantos outros não vivessem deprimidos ou amedrontados, porque eles confiavam em Deus, né? Faz parte desta vida convivermos com a perda de pessoas queridas. São situações muito difíceis, mas o fato é que isso não pode paralisar-nos. O propósito que Deus Pai tem para a sua vida continua, e para tudo Ele estabeleceu um tempo e um motivo. Saiba que a eternidade é real
E Ele sempre esteve no controle. Deus sempre está no controle de tudo. Deus sempre está no controle da nossa vida, no controle de todas as coisas, né, da nossa vida. Não fique paralisado nessa dor. Erga a cabeça e viva seus dias sabendo que Deus ainda tem propósito para cumprir em você e através de você. Ele sempre esteve com você e sempre estará. Receba paz e alívio neste dia. Então vamos receber paz e alívio de Deus neste dia, né? Que é um dia que Deus fez para nós vivermos, né? Abençoados. E uma frase do autor diz assim: só Deus tem a paz que ninguém mais pode lhe dar. O devocional é o 307, a leitura bíblica é Gênesis 9 e a palavra-chave é esperança. Que possamos ter esperança além da dor. Todos nós, de alguma forma, já perdemos um ente querido. Eu creio que muitos de vocês, eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãe querida aqui. Tenho meu pai, mora longe, mas eu ainda tenho meu pai. Tenho padrasto também, que são pais dos meus irmãos. Mas eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora, Deus já recolheu a sua mãe, o seu pai, pessoas próximas a você, às vezes até mesmo um filho, né? Então assim, eu não tenho essa dor, eu não tenho, né? Graças a Deus, não passei por isso. Mas muitos de vocês, eu creio que já passaram a perda de um filho, a perda de um irmão mesmo, de irmão de sangue, dos pais. Mas Deus, Ele tem esperança além da dor, Ele tem um consolo para você. Ele cuida de você e Ele te mostra que os seus pais, seu filho, seu irmão, sua irmã, algum parente seu, algum amigo seu muito chegado, ele está com Jesus, ele está com Deus, está nos braços do Senhor, esperando aquele grande dia. Um dia todos nós vamos nos encontrar, né, com os nossos entes queridos e vamos louvar a Deus junto com eles, né? Então, creia, tenha esperança em Deus, continue vivendo, continue se alegrando, continue lembrando daquele ente querido com amor, com carinho, né? E Deus, Ele vai fazer com que nós nos encontremos um dia, né? Glórias a Deus por isso. Vamos confiar, continuar servindo a Deus, louvando o seu santo nome, crendo no Senhor, nos alegrando no Senhor, servindo, andando nos seus caminhos, fazendo o seu querer, essa vontade, porque nós vamos nos encontrar com nossos entes queridos e vamos louvar a Deus junto com eles, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, te ajudar a superar. Se você ainda está passando um processo de luto por esses dias, que Deus possa te ajudar, te consolar, te ajudar a superar a dor e a viver com paz, né? Com paz e esperança, né? Que Deus possa te abençoar em tudo e te ajudar. Amém? Que Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós e Ele tem o melhor para cada um dos seus filhos. É somente crer e confiar.